Então, vou compartilhar aqui a tela. Antes de mais nada, boa noite a todos. Aqui agradeço mais uma vez a oportunidade, né, doutora Samantha, aqui para a gente ter mais uma live, a gente tratar de um tema tão importante no nosso dia a dia operacional, tributário, né, previdenciário, e que consigam, né, ter oportunidade de prestigiar, né, o nosso treinamento, dia 28 de outubro, que teremos mais detalhes, né? Hoje eu peguei mais um ponto para a gente conversar um pouquinho, porque envolve cruzamentos, né? E o fisco nunca revela especificamente como que é, mas a gente consegue, pelo conteúdo, entender direitinho o que o legislador quer. Ele quer o cumprimento da obrigação principal, pagamento, quitação de tributo, e tem a formalização da obrigação acessória. Então, eu tenho a formalização, ela é muito importante porque ela constitui e quita dívida tributária. E isso que vai me garantir uma regularidade, possibilidade de tirar certidão negativa de débito. Então, é por isso que isso interessa muito no nosso dia a dia operacional. A Perdercomp é uma ferramenta importantíssima para a gente mostrar o que a gente quer fazer, encontros de débitos e créditos tributários. Ela é uma forma de extinção do crédito tributário. Temos ferramentas novas, né? Aqui o cruzamento, quando a gente vê a última inovação dos SPEDs, né? A DCTF Web, né? DCTF Web, a gente está caminhando para uma tecnologia totalmente digital e a Receita Federal, apesar da crise, questão orçamentária, mas ela já tem uma parte muito importante de orçamento para investir em tecnologia. Por isso que a gente não pode ficar parado. Então, a Receita Federal está investindo pesado cada dia mais, trabalhar com mais precisão e menos fiscais. Então, aqui surgem manuais bem mais sofisticados e nosso desafio aumenta a cada dia. O primeiro pensamento, toda vez que a gente vai falar em pedido de compensação, Perdercomp, pedido de ressarcimento, restituição, o primeiro ponto que a gente tem que relembrar é a possibilidade de restituição que está no artigo 168 do Código Tributário Nacional. Por uma previsão geral, o direito de pleitear a restituição extingue-se com decurso do prazo de 5 anos. E a gente tem essa contagem de prazo para a gente buscar o nosso direito de volta. Nas hipóteses do artigo do inciso 1º e 2º do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário. Ou seja, eu tenho um prazo cravado de 5 anos para a gente pegar a restituição desses valores. Ou, na hipótese do inciso 3º do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar a julgado decisão judicial que tenha reformado, anulado ou rescindido decisão condenatória. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a página da internet, só para confirmar. Acho que dá, né? Deixa eu ver se a página já estava aberta. Tem que estar a página aberta primeiro. Deixa eu só abrir aqui a internet um segundinho só. Que novo. Aí. Então, vamos primeiro recordar a hipótese. Artigo 68, inciso 1º. A gente nem precisa entrar em muitas questões processuais. Aqui a gente, olhando pelo pensamento mais tranquilo para a gente recordar da matéria. E fala do artigo 168, né, o direito de pleitear a restituição extingue-se com decurso do prazo de 5 anos, na hipótese do inciso 1 e 2 do artigo 65. Então, vamos lá rapidinho, inciso 1º e 2º do artigo 65. Sujeito passivo tem direito, independente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo,
seja qual for a modalidade do seu pagamento. Nos seguintes casos, inciso primeiro, cobrança ou pagamento espontâneo de tributo, indevido a maior que o devido em face da legislação tributária, aplicável, natureza e circunstâncias materiais. Erro de edificação do sujeito passivo. Então, também, vamos no mais fácil. É da data da cobrança ou pagamento espontâneo do tributo, indevido a maior. Então, o que não era para ter chegado no bolso da Receita Federal, eu tenho direito de buscar. Por isso que o prazo que a gente vai observar, artigo 68 do CTN, é ele que vai me impulsionar se eu vou usar a tecnologia do programa, se eu vou pedir restituição, ressarcimento, ou se eu vou aguardar alguma oportunidade mais pontual. Eu sei que eu tenho a hipótese genérica de restituição, prazo de 5 anos, da data da extinção do crédito tributário. Legal. Apesar de não estar citado lá no artigo 68 do CTN, né, compensação, mas nós precisamos recordar que compensação é uma das formas de extinção de qualquer tributo. Por isso que cada esfera, então esfera estadual, municipal, federal, a lei pode, nas condições que a garantia e sobre as garantias que estipular, e cuja estipulação em cada caso atribuída à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários, com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, sujeito passivo contra a fazenda pública. Legal. Então, vamos fazer a compensação. E o que é a compensação? É o encontro na mesma pessoa a qualidade de devedor e credor. Então, quando eu reúno essas duas características, ok, excelente. Eu vou pegar esse débito e eu vou falar para o fisco, ó, eu vou quitar esse débito com o direito que eu tenho. Aí ele fala, então me explica direitinho qual que é o seu tipo de débito, qual que é o seu tipo de crédito, que eu vou fazer encontro de contas. Então, eu preciso detalhar para ele, ó, o meu débito é, por exemplo, PIS, e eu quero fazer a compensação com crédito de pagamento indevido a maior, de imposto de renda retido na fonte de salário. Então, fiz um pagamento indevido a maior, digitei lá, acabei fazendo um DARF a maior. Não era para esse recurso ter chegado lá de forma nenhuma. Então, vem a legislação tributária, fala, pode sim, você vai pegar débitos e créditos, desde que sejam líquidos e certos. Então, o que é essa expressão líquido e certo? Não há dúvida, eu tenho titularidade de aproveitar esses valores. Parece ser muito teórico, mas não. Eu tenho a titularidade, o dinheiro está lá. Consegui comprovar que esse dinheiro não deveria ter chegado no bolso da Receita Federal. E, além do mais, eu não preciso esperar vencer. Vencidos ou vincendos, né? Ou a vencer. Do sujeito passivo contra a fazenda pública. Então, a linha de raciocínio, eu tenho a definição geral. Aí, o que cada esfera vai fazer? Então, bem, a Fazenda Pública Federal pega esse dispositivo e fala, olha, com essa estrutura, vou criar uma lei, normativa, programa, vou criar formulários para operacionalizar isso. Estados também pega essa estrutura do artigo 170, cada estado vai lá disciplinar como que compensa um tributo com o outro, prefeituras também, mesma linha de raciocínio. Então, o pilar para a gente extinguir o crédito tributário na forma de compensação está aqui, artigo 170. Com o passar dos anos, as compensações foram melhorando, né? Até comentei na live anterior que chegamos a ter épocas que eram muito mais restritas as compensações. Eu só podia, antigamente, antes da insua normativa, lá, 21 de 97, eu só podia compensar tributos da mesma natureza. Aí veio o legislador e falou, não, vamos evoluir. Vamos, se é administrado pelo mesmo órgão,
Por que eu não poderia compensar, por exemplo, o PIS com COFINS? COFINS com imposto de renda retido na fonte. E é assim que avançou a legislação. E a cada dia que passa, avança cada vez mais. E a tecnologia está aí. Um avanço que vale a pena esse bate-papo de hoje é a gente ver a última evolução tecnológica de encontro dessas confissões de débitos e créditos. Então, peguei o trecho, né, até uma imagem que é da própria página da Receita Federal, a última implementação do SPED é E-Social e FD-Reinf. E por que eu fiz questão de pegar essa imagem inicial? Porque dentro de uma plataforma analítica do E-Social, que são informações relacionadas ao trabalho, com outras informações de pagamentos que não são relacionadas a trabalho, elas proporcionam informações de dívidas. Então, por exemplo, aqui ele resume muito bem, eu gosto muito dessa imagem porque aqui, analiticamente, a gente tem a informação do E-Social transmitindo o lançamento por dívida. Eu tenho aqui o lançamento de dívida das decorrentes débitos de remunerações, de comercialização da produção rural, pessoa física, aquisição de produção rural, pessoa física, pessoa jurídica, programa de aquisição de alimentos, que me proporcionam débitos que eu devo cumprir. E, de acordo com a legislação, também me concede créditos, oportunidades de encontro de contas. Então, eu tenho créditos decorrentes de benefícios previdenciários, né, créditos de salário família, salário maternidade, e eu tenho prazo para entregar essa declaração. De outra forma, não sem entrar no mérito dos fatos decorrentes da legislação trabalhista, porque aí a professora Sandra é mais especialista do que eu gosto de olhar do ponto de vista do direito tributário. Então, a minha preocupação aqui é entender a repercussão de dívidas e formas de limpar essas dívidas, liquidar essas dívidas. Aí eu tenho aqui a FD-Reinf me proporcionando débitos relacionados à retenção, seja eu como contribuinte ou eu como responsável. Então, esse encontro, por exemplo, da FD-Reinf, débitos menos créditos, por exemplo, débito, retenções feitas sobre notas fiscais, Lei 9.711. Tem uma dívida tributária aqui. Nesse momento que a gente está observando aqui na FD-Reinf, esse débito, ele demonstra a minha obrigação de arrecadar. Em qual categoria? Eu posso ser obrigado a arrecadar na categoria de contribuinte ou na categoria de responsável. Então, aos olhos da legislação tributária, pegando esse débito, por exemplo, deixa eu aqui compartilhar, gosto de ficar dançando aqui na legislação, então aqui a gente pega um trecho e confronta com o que a gente tem na estrutura da legislação tributária. Então, por exemplo, eu tenho um débito, eu sou um sujeito passivo. Aí no Código Tributário Nacional ele traz disposições gerais. O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento. Opa, achei. Obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. E detalhe um pouquinho mais, né? O sujeito passivo da obrigação principal se diz contribuinte ou responsável. Quem é contribuinte? Quando se tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Então, eu tive acréscimo patrimonial, vou pagar imposto de renda. Eu pratiquei o fato gerador, trabalhei e tenho que recolher e contar com o tempo previdenciário. Então, eu agindo como contribuinte. Muitas vezes eu tenho débitos a satisfazer perante o fisco que eu não estou na figura de contribuinte. Eu estou na figura de responsável. E quem que é essa figura de responsável quando a gente está
observando débitos, declarações, encontros de contas. Responsável, quando sem se revestir da condição de contribuinte, sua obrigação decorra da disposição expressa de lei. Então, aqui é o nosso objeto, artigo 121, inciso 2º. No artigo 121, inciso 2º, ele seria a base, por exemplo, para mostrar esse débito. Eu tenho uma retenção, a lei determina que eu, como fonte pagadora, devo fazer retenção na fonte sobre as notas fiscais, 11%. Lei 9.711 de 98, toda vez que ocorrer restrição de mão de obra ou empreitada. Eu sou tomador do serviço e tenho esse débito tributário no sentido amplo, né? Porque a contribuição previdenciária é uma das espécies de tributos. Demais exemplos, legal, tranquilo, dentro da FDRINF também. Comercialização e produção rural, que eu tenho outra incidência previdenciária, patrocínio de clubes de futebol, contribuição previdenciária com base na receita bruta, lei 12.546, receita de espetáculos esportivos, cada um desses dentro do plano tributário são débitos de incidência aqui de acordo com cada fato gerador, e eu tenho forma de satisfação. Ou eu vou pagar, eu vou compensar, eu vou parcelar, eu tenho várias formas de extinguir esse crédito tributário. E também posso sofrer retenções. Aí eu tenho um exemplo dentro da FDRINF, retenções sofridas sobre notas fiscais. Emiti nota fiscal, pedido de cessão de mão de obra empreitada, sofri essa retenção. Então, vou ter essa possibilidade de encontro de contas. No formato mais moderno que a gente tem, como última inovação da legislação tributária, essas informações feitas analiticamente no sistema de social ou no sistema da REINF vão descer para um sistema de administração de conteúdo que é a DCTF Web. Então, do ponto de vista tributário, o que representa aqui a DCTF Web? Ela vai ser um sintetizador, vai receber e fazer essa consolidação, essa apuração enviada pelas duas escriturações, uma decorrente do trabalho, outra pagamentos diversos, outros eventos que não necessariamente decorrente do salário, e sim de outras repercussões. Qual é a minha missão de cruzamento nessas últimas tecnologias? Dentro da DCTF Web, ela vai receber os débitos. Eu não tenho, na versão atual, a possibilidade de alterar o débito. Então, o débito já vem trabalhado no E-Social, já vem trabalhado na REINF, e o fisco recebe esse débito via DCTF Web. No máximo que eu posso fazer aqui é administrar esses créditos, como que eu vou extinguir esse crédito tributário. E eu tenho aqui as várias modalidades, né? Eu vou receber créditos importados ou inseridos manualmente, vou usar créditos de exclusões, crédito de suspensões, crédito de parcelamento, crédito de compensações, ou seja, aqui, na última análise, é um cruzamento de dados, esse conjunto aqui de créditos é tanta informação que é um local importantíssimo para a gente mostrar para o fisco como que a gente vai extinguir essa dívida advinda dos sistemas de social e da FDRINF. Qual que é a minha missão aqui? Efetuar a vinculação dos créditos aos débitos. Depois dessa vinculação, eu vou ter a apuração do meu saldo a pagar. Transmite a DCTF Web, então eu tenho prazo. Se eu não conseguir quitar via exclusão, suspensão, parcelamento e compensação, qual que vai ser a consequência? Gerar um débito a pagar. Então, a minha missão, se eu tenho qualquer outro crédito, eu tenho que esgotar a primeira exclusão, suspensão, parcelamento e compensação. Se sobrar ainda alguma coisa, não tenho saída. Eu tenho que desembolsar. Aqui.
Legal? Então, tudo isso é cruzamento, só que o fisco não denomina cruzamento. Eu que tenho que tomar bastante cuidado como que as informações foram geradas analiticamente dentro da REINF, Professor Rogério, e professor vão me Rogério, um conduzir minutinho a só. esses dados. Alô, professor? Oi, estou ouvindo? Veja bem, nós estamos verificando realmente que a DCTF Web ela só vai realmente apurar diretamente os débitos e não os créditos, não é verdade? Nós E vamos ter que adicionar os créditos. Agora, vamos supor, por exemplo, que nesse momento que eu vou apurar os créditos, eu não apurei como deveria ser apurado. Deixei de apurar alguns valores. Qual será o momento de eu compensar esses valores? aí depende o tipo de crédito, né? Porque se ele é um crédito originalmente que ele deve ser informado analiticamente, por exemplo, na REINF, ou analiticamente dentro do E-Social, pelos últimos perguntas e respostas, o que eu tenho que fazer? Voltar, colocar ele na competência que pertence. Quando eu faço isso, eu vou ter que retificar, por exemplo, a REINF. Esqueci de colocar um crédito de um serviço, fizeram retenção de mim e eu estou com crédito a ser confrontado. Né? Eu até não falo direto compensado, porque são momentos diferentes. Uma coisa é um pedido individual via perder conta. Outra coisa é a confrontação do débito e crédito promovido pela DCTF Web. Então, tem que voltar, retificar, colocar naquela competência, fechar o movimento para que ele venha o crédito bonitinho. Então, a linha de raciocínio é uma exigência, é uma precisão tão grande. Então, eu envio aqui primeiro a informação, né? Aqui também, bem didático, o desenho da Receita Federal, né? Esse desenho não foi feito por mim, é pela Receita mesmo. E achei bem tranquilo a gente trabalhar com a própria informação. Então, envia o fechamento do social, envia o fechamento da FD Reinf. Para mim, o que interessa do ponto de vista tributário? Eu não estou discutindo os itens trabalhistas. Né? Aqui, a professora Sandra já alimentou, já recheou a social, já recheou a Reinf e me geraram consequências de débitos e créditos tributários. Legal, essas duas informações descem para a DCTF Web e vai me fornecer débitos e alternativas de cruzamento. Então, tem pouca possibilidade de manutenção. Uma crítica, né? Crítica, é claro, sempre construtiva. Vejam só, a gente está chegando a um nível tecnológico tal que a gente, na obrigação tributária, né, obrigação principal, obrigação acessória, o que a gente sempre cumpriu primeiro? Obrigação principal. Você vai lá, lê a legislação, observa e deve fazer o recolhimento. Ok. E depois fazia declarações, né? Declarações, obrigações acessórias. Olha só o avanço tecnológico que nos está conduzindo nesse desenho. Eu faço a informação de obrigação acessória do social, que me geram repercussões tributárias. Eu gero informações na REINF, informações, retenções de nota, que me trazem aqui a finalização de uma terceira obrigação acessória. Se eu tiver, vou escolher a declaração, quando ele fala em escolher a declaração, é porque pelo prazo de prescrição vai ficar à disposição as DCTFs Web dos últimos 60 meses, para atender os últimos 5 anos. Escolhi o mês, ano, legal. Aí vem a minha árvore de decisão. Eu preciso editar essa DCTF Web que está em aberta? Não? Ok, só transmite a declaração. E aí eu dou o ponto final tributário. Se eu precisar retificar, legal, então você edita a escrituração, trabalha com os créditos, né? Se eu tenho aqui uma suspensão da exigibilidade de crédito tributário, eu vou ver se isso está dentro do conjunto de dados, porque se não tiver, eu posso ajudar o fisco a provocar, vem essa informação para cá. Editei a escrituração, a declaração, inseri os créditos, legal, agora eu estou pronto para transmitir a declaração. Se eu não conseguir quitar mediante utilização dos
suspensão, parcelamento, compensação, os créditos aqui de exclusão, não vai gerar outra saída a não ser sair uma guia para pagar. Ou seja, eu só consigo cumprir a obrigação principal se eu fizer a obrigação acessória primeiro. Olha que coisa louca. Né? O tema de hoje tem tudo a ver, é cruzamento isso daqui. Se eu não fizer direito isso daqui, eu não consigo nem chegar na principal. Perceberam a inversão de valores no direito tributário? Olha que coisa. Então eu estava pensando, né? A Samanta falou, olha só, pensa num ponto legal. Aí eu estava pensando ali na apresentação, eu falei, não, é isso aqui. Ele não vai chamar de cruzamento. Fala, não, é isso sim, é o cruzamento, né? Quer comentar algum detalhe? Manda bala, Samuel. Com certeza, né? E aqui eu tenho que ter cuidado também com as penalidades, né? Por quê? Porque se eu volto, retifico o E-Social, volto, retifico o FD-REINF, e depois vai ter uma consequência final na DCTF Web. Então, tudo isso pode acarretar penalidade para o contribuinte. Tem muita gente que não sabe disso. Acha que o fisco que tem que aplicar a penalidade. Não. Se você está transmitindo informação com inconsistência, você já fica sujeito à penalidade. Então, aqui a gente está num cenário de uma exposição muito maior do que era só na GFIP, né? A doutora Sandra, que está aí presente, não me deixa mentir, tá certo? Então, a gente está num cenário muito maior em relação à penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória que pode se converter numa obrigação principal, né, professor? Na forma do artigo 113 do CTN, né? Então, quer dizer, eu tenho que ter uma preocupação aqui, claro, com a obrigação principal, mas com a obrigação acessória, vai ser todo o caminho que eu vou ter que trilhar para chegar na obrigação principal e fazer aí tudo de forma consistente, né? Isso. Então, aqui é o avanço mais, o cruzamento mais avançado na presente data, né? A visão previdenciária. E o fisco não vai falar que isso é cruzamento, não. Fala, não, é só declaraçãozinha, pode fazer tranquilo que não vai ter dor de cabeça. E envolve também a parte de controles internos, né? Porque eu preciso ter integração entre os setores, coisa que não havia antes aí da FD-REINF, né? Então, eu preciso lá subir no andar do DP, conversar com o DP, entendeu? Porque muitas vezes as minhas informações dependem do DP, né? Então, eu tenho que fazer o fechamento dos eventos periódicos do E-Social, tem que fazer o fechamento dos eventos periódicos da REINF para poder chegar na DCTF Web. Quer dizer, então, eu preciso dessa integração entre os setores. Então, isso envolve aí, sem dúvida, controles internos, né? E passar informação em tempo hábil. E principalmente quem é contador externo, né, ter um checklist para receber essa informação em tempo hábil. Até porque eu tenho que fazer a entrega da FD-REINF, no caso aí, até o dia 15, né? Mas até o dia 15 eu tenho que ter o E-Social fechado, FD-REINF fechada, praticamente DCTF Web fechada, tá certo? Quer dizer, o dia 15 é atarefado. Então, se eu não tiver, né, essa parte de controles internos aí, o pessoal se conversando para receber a informação em tempo hábil, eu fico aqui comprometido com os prazos e fico sujeito a fazer retificadoras. E essas retificadoras, o que muita gente não sabe, é que também fica sujeito a penalidade, né? Não é só o fisco que penaliza o contribuinte, pelo fato de estar entregando a informação omissa, né? Aí eu esqueci de entregar porque faltou uma nota não chegou a tempo. Então, pelo fato de eu ter que retificar, eu já fico sujeito a uma penalidade. Perfeito. Então, sem dúvida, isso aí, com certeza, eu acredito que é um dos cruzamentos aí que o fisco vai fazer. Quer falar alguma coisa, doutora Sana, sobre isso? Perfeito. Até aproveitando aí, né, a chave, a Previdência, ela define os seus fatos geradores.
do momento do pagamento da contribuição, né? Quando ela é devida. Então, a DCTF-Web, ela é previdenciária, por enquanto. E nós estamos trabalhando com o momento. E aí, nós temos duas situações. Aquela obrigação de se pagar o imposto, pagar a contribuição na sua competência correta, então entra aí a possibilidade de uma nota em atraso que chegou fora do prazo, ou alguém esqueceu na gaveta, né? A gente chama muita atenção, olha as notas de gaveta. Isso é muito sério. A declaração está obrigando as empresas agora a modificarem o seu comportamento, né? A organização em si, modificar ali o treinamento dos seus colaboradores, as suas rotinas, as suas filiais, os seus setores. Então, por muitas das vezes, muitas empresas já estão sendo penalizadas ou vão ser penalizadas pelo fato de um setor ou outro, ou até um estabelecimento distante, não ter cumprido aquele prazo. Então, fora do prazo, e aquele o monitoramento dos fechamentos das FDs, da REINF, mesmo que eu esteja com a minha folha em dia, se a FD-REINF ela não for devidamente monitorado o prazo dela, aí leva o contribuinte a multas aí, sem contar os prazos previstos na própria Previdência pelo descumprimento da obrigação da Previdência. Então, o contribuinte ele vai ter duas penalidades. Sempre vai acontecer duas penalidades, o descumprimento na lei original e o descumprimento na escrituração e a declaração em si. Sim. Agora, um detalhe realmente para até complementar e encerrar aqui, pelo que eu acompanhei até agora, essas vinculações de outros créditos é uma grande possibilidade que a DCTF-Web traz para que as empresas possam trazer débitos e remanejar isso naquela declaração em aberto, né, naquele momento, mas ela não se torna obrigatória. É uma possibilidade. Se eu às vezes, não me aproveito através de uma vinculação dessa, uma exclusão, uma suspensão, um parcelamento, uma compensação, isso aqui é uma coisa. Não forço o contribuinte, a ter que reabrir uma DCTF-Web para fazer qualquer tipo de vinculação. E isso é uma coisa. Agora, aquela nota que ficou para trás e eu declarei, soltei a minha DCTF e esqueci, essa me obriga a eu reabrir, retificar e talvez ficar passível de penalidade. Então, são duas situações, né, que realmente é preocupante. Eu posso me aproveitar, beleza, mas não tenho a obrigação. Agora, aquela escrituração que ficou, né, fora do prazo, essa, infelizmente, a empresa não tem a possibilidade de declarar, escriturar no próximo movimento, porque tem que respeitar o fato gerador da Previdência. Isso mesmo. Concorda, prezado colega? Independentemente da informação constar da nota fiscal em relação à retenção aí dos 11%, né, ou dos 3,5%, independente dessa informação estar constando ou não no documento, a fonte pagadora, conforme o Rogério, ele embasa o artigo 121.2 do CTN, a fonte pagadora ela tem responsabilidade. Então, eu preciso identificar as situações para poder proceder aí corretamente com a retenção, senão eu fico aí descoberto, né? Descoberta, né, professora? Aí o decreto aí, me recorta 2048, né? Aí da Previdência que obriga aí
com que a prestadora de serviço informe na nota, mas também que a fonte pagadora tem que ter atenção na hora que recebe o documento fiscal, ainda que a informação não esteja na nota. Tudo bem? E a Previdência é clara que presume-se feito. Isso. A retenção, se for devida. Então, o legislador já deixou bem claro, né, lá no nosso decreto, inclusive, que aquela empresa, a contratante, ela não pode usar como defesa que o declarado na nota. Nós chamamos muita atenção das empresas no momento dos cursos de retenção e da FD em relação a isso. Não veio na nota, eu não sou obrigada. Mas não. Porque quem contrata sabe o que precisa, sabe o que contrata, e a empresa ela tem que ter aí uma estrutura com controle, com acompanhamento da legislação, perfeito? Para depois não precisar ter a autuação pelo descumprimento da legislação. A empresa é obrigada a saber da legislação. Isso é... Agora, doutora Sandra, doutor Rogério, doutora Samara, eu, como eterna aprendiz, né, do outro lado, como contador externo, nós temos programas, evidentes, já aperfeiçoados, específicos para colher todas essas informações que vêm através de arquivos. Né? Então, torna-se quase impossível de você fazer toda essa verificação desses arquivos, das inúmeras informações. Eu gostaria que se tocasse um pouquinho nesse assunto também, como fica o contador externo, que eu estou do outro lado, não é verdade? E também falar sobre as denúncias ou as informações espontâneas. Gostaria que tocasse nesse assunto, por gentileza. Antes de mais nada, boa noite a todos. Boa noite. Aqui eu vou pegar esse gancho, seu José Gianchetta. Eu vejo que a Receita Federal ela está nessa mesma pergunta do senhor. Está buscando ajuda. Por quê? Ele abriu o banco de dados dele. Quais são os créditos vinculáveis? Em vez de ficar só dependendo de sistemas externos, eu vejo como forma positiva. Então, olhando da DCTF Web para fora, o que ele procurou fazer? Olha, eu tenho vários bancos de dados internos que só eu consigo enxergar. Que tal se eu compartilhar com os contribuintes e eles me ajudarem a administrar esses créditos? Isso eu fiquei bem otimista, né, do ponto de vista de contribuinte, né? Estou até me posicionando em relação à sua pergunta, que eu tenho vários créditos para administrar. Em vez de usar só o sistema particular, e às vezes o contribuinte nem tem condições de adquirir aqui um sistema de todos os cruzamentos, né? Empresas de tecnologia que estão cada dia que passa cruzando mais. Mas olha só que cenário importante para a gente ter em mente. No manual da DCTF Web, olhando do ponto de vista tributário, ela apresenta saídas, créditos vinculáveis, divididos em 3 classes: créditos, deduções e pagamento. Categoria: exclusão e suspensão. Esses são os créditos. Deduções: salário família, salário maternidade e retenção. Tem modalidades: parcelamento e compensação. Se falta alguma coisa além desses créditos, que são, cada um está em um banco de dados. Qual que é a minha missão? Administrar e ter uma ordem lógica para fazer esse cruzamento desses bancos de dados. E vantagem, do ponto de vista de uma informação oficial. Aqui a gente está dentro do ambiente da DCTF Web, que é o ambiente do governo, sem ter que usar nenhum sistema de cruzamento tão sofisticado, mas observando das ferramentas gratuitas que estão aqui, dadas pelo fisco. Então, por exemplo, existe uma ordem, tem uma questãozinha que vem de herança desde a DCTF tradicional, que é chamado ordenação.
Então, o que significa ordenação? Independente do cruzamento, eu tenho uma ordem para utilizar esses créditos. Então, eu tenho créditos que eu vou vincular sem ter que usar programa nenhum. Isso já está sendo proporcionado para mim via DCTF Web. Então, o sistema ele vai fazer uma vinculação automática dos créditos, deduzindo dos débitos, conforme a tabela de vinculação, pré-definida pela Receita Federal. Vou visualizar, alterar o padrão de vinculação, tabela de vinculação. Quais são as regrinhas? Ambos débitos e créditos podem ter sua ordem de aproveitamento alterada. E que são essas flechinhas? Eu posso clicar da esquerda para a direita, direita para a esquerda, de cima para baixo, baixo para cima. Isso parece ser algo meio de perfumaria, mas isso é muito importante dentro do direito tributário. Eu estou mostrando uma compensação, eu estou mostrando um encontro de dados disponíveis na base de dados oficial, não é de nenhum programa aqui sofisticado, e aliás, nem tenho muita condição de investir mais nisso. Então, eu achei um avanço muito bacana a apresentação dentro da DCTF Web, mostrando essas possibilidades de cruzamento dentro do banco de dados da Receita Federal, fornecendo ao contribuinte a facilidade do que eu quero fazer primeiro. Então, exclusão, suspensão, parcelamento e compensação não pode ter a ordem de vinculação alterada. Os créditos guardam relação única com os débitos específicos a que se referem. Assim, somente são vinculados nas linhas dos respectivos débitos. Salário mínimo, salário maternidade, retenção na fonte, DARF pago, pode sofrer alterações na sua ordem. Então, o sistema vai vincular, em primeiro lugar, débitos de contribuição previdenciária segurado, em segundo, débitos de contribuições patronais e, por último, terceiros. Então, sem entrar no mérito do fato gerador, mas mostrando a ordem de extinção do crédito tributário na mão do contribuinte. Então, isso faz com que todos os contribuintes tenham uma ferramenta gratuita mostrando a administração desse cruzamento entre débito e crédito tributário. Tá? Então, aqui eu tenho outra categoria, né, mostrando as deduções, então, salário família, salário maternidade, retenção, adiantamento de retenção. Então, toda essa representação, existe uma sequência lógica de extinção. Tem um débito que já veio da REINF, veio do E-Social. Como é que eu vou satisfazer essa obrigação? Administrando nas várias categorias de créditos e vou administrar as vinculações. Então, são vários bancos de dados abertos. Antes da DCTF Web não era tão escancarado o banco de dados, mas eu vejo que é um convite da Receita Federal. Me ajude a te ajudar. Eu tenho esses vários bancos de dados, se faltar alguma coisa, me dá um alerta. Ele dá aqui o caminho das deduções, eu tenho aqui o caminho dos créditos, então, exclusão, suspensão, parcelamento, compensação, nas subcategorias, isso representa os créditos vinculados e cada um tem a sua definição. Essa ordem Doutor importante. Rogério, Pode falar. Eu não quero intervir, mas só porque, como aprendiz, eu preciso esclarecer muitas coisinhas. Por exemplo, nesse procedimento, não sou eu que estou operando. Existem fornecedores, não é verdade? O Sim. cliente e outros mais. Talvez esses fornecedores não estão bem atualizados nesse sentido. Então, o arquivo que vem para o meu cliente já poderá estar com problemas. Aí é que eu digo que fica meio complicado, entendeu? Sim. Sim. Aqui, realmente, eu vejo que os sistemas, eles abrem uma certa regularidade, ele abre, foi um avanço, mas... Não, sem dúvida, foi um avanço. Concordo com isso, sem dúvida. Agora, tem essa outra questão que eu coloquei, não é?
Porque entender legislação, você vai ler, vai interpretar na dúvida, como eu estou aqui agora aprendendo com vocês, normalmente. Agora, tem determinados fatores que independem, mesmo você tendo conhecimento, e essas situações ficam fora essas informações, até do próprio programa do governo. Concorda? Sim, sim. Ele já é acima do normal, né? Se a gente for ver até alguns levantamentos, eu estava até vendo esses dias no mestrado, de complexidade tributária, o Brasil é um dos primeiros. Então, aqui, realmente, eu vejo que não importa o sistema que tiver, a complexidade tributária vai continuar. E se a gente pega, por exemplo, né, eu também sou contador, pega um arquivo torto do cliente, às vezes, dependendo do erro, continua um trabalho imenso para buscar e conseguir localizar exatamente como é a forma mais rápida e precisa de consertar isso, né? Esse é um problema cotidiano, né? Cara, isso aí, porque tem muitos colegas, às vezes, que estão com ação, não é verdade? E não é colocada essa informação, outros realmente desconhecem, porque cada complexidade que existe no sistema tributário, né? Não é 2 e 2 são 4, são interpretativos, então isso aí gera um bocado de dúvida e nós, como contadores, eu também sou contador, o que ocorre? Ocorre o seguinte, ocorre que nós ficamos na ponta, no ápice da pirâmide, nós temos que decidir ali, e muitas das vezes não há tempo suficiente para isso. Aí eu volto a falar, aí você detectou posteriormente. Aí estão falando que mesmo as certificações são passíveis de penalidades, concorda? Agora, se você corrige espontaneamente, como fica essa situação também? Nós temos 2 caminhos, né? Até o fisco detectar o erro, o lançamento espontâneo ele não é passível de penalidade. É só quando ele se transforma em lançamento de ofício. Então, é aquela estrutura geral do artigo 142, 3 tipos de lançamento. Lançamento por declaração, lançamento de ofício e lançamento por homologação. Se eu consigo corrigir antes que o fisco se convença que eu estou errado, não tem penalidade. Agora, se eu deixo correr solto e o fisco detecta, fala, tem informação errada. Numa declaração tem, na outra não tem, já estou convencido do erro. Aí ele impõe o lançamento de ofício. Quando impõe o lançamento de ofício, aí é complicado, porque aí é só por uma ação anulatória de débito fiscal que você vai conseguir desconstituir esse convencimento que o fisco teve. Então, aqui, infelizmente, pelo Código Tributário Nacional, artigo 142, é a atividade privativa da fiscalização a concretização do lançamento tributário. Então, quando agora, inclusive, professor, existe até avisos, né, dos próprios entes nesse sentido, né, para você regularizar. Isso, exatamente. Então, a gente tem que percorrer, evitar essa constituição da transformação dele em lançamento de ofício. Sem dúvida. Evitar com que isso vire alguma circunstância judicial. Então, aqui, se isso acontece, vamos tentar resolver administrativamente. Não conseguimos resolver, aí virou judicial. Então, é um cenário que foi criado e, claro, aumenta a pressão a cada dia que passa. Tem que usar todas as ferramentas para tentar evitar um problema fiscal ou a impossibilidade de tirar uma certidão, né? Então, isso já é uma pressão natural de toda a sistemática tributária. Né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu vejo aqui como, bem resumido, né, um trecho do manual da DCTF Web que eu acho bacana, que é essa montagem, que é a classe dos créditos. Aqui, para efeito de cruzamento, ele acaba escancarando o que a gente consegue, finalmente, ajudar um pouco a Receita Federal. Por quê? Eu tenho as categorias de créditos. Por exemplo, eu tenho uma exclusão do crédito tributário, que eu posso trazer isso, né? Então, o processamento dele ele vem via DCTF Web, via EFD-REMIF, que ele é importado
né? Ele é inserido, ele pode ser inserido manualmente, ou eu posso provocar. Ele não está aqui, eu clico, ó, importado da Receita Federal. Fala, pô, mas era para ter informação aqui. Não está. Suspensão. E-Social e FD-Reinf. Ele puxa a informação de acordo com que eu preenchi a declaração corretamente. Pô, mas se não veio, posso inserir manualmente. Então, é aquele puxão de orelha. Fala, pô, Receita, fiz tudo certinho, ainda não aparece na minha categoria de créditos? Abrir essa oportunidade e falar, olha, insere manualmente aqui, eu vou ver internamente por que um banco de dados não está cruzando com o outro. Então, em todas essas categorias de créditos, muito bacana essa oportunidade de você importado da Receita ou inserido manualmente, exclusão. Suspensão, vem do E-Social Reinf ou inserido manualmente. Não veio, eu vou ter que ajudar ele. Parcelamento, também é outro banco de dados que não estava cruzado até então. Importado da Receita, não veio do banco de dados de algum parcelamento que está em andamento, insiro manualmente. Falo, não é para isso estar em aberto. Isso eu estou inserindo manualmente, que isso eu já fiz, só que ele não se conversou, ele não conversou com a DCTF Web. E o último, né? Compensação, importado da Receita Federal ou inserido manualmente. Então, abre essa abertura de oportunidade. Fala, contribuinte, participa comigo. Você que tem todo o cenário, sei que você tem seus controles auxiliares, me ajude se eu pisei na bola em alguma coisa. Então, essa abertura dessa oportunidade em cada categoria de poder inserir manualmente, achei muito positivo isso. Porque é a oportunidade de mostrar, junto dos dados que eu tenho em mão, colocar dentro do sistema oficial. E isso vai me ajudar a gerar um DARF, né, que aí é a consequência final. Se eu não conseguir extinguir o crédito tributário por aqui, a diferença é pagar no banco, né, gera guia e paga no banco. Legal? Então, esse é o fruto do que eu consegui inserir analiticamente no social, na Reinf, créditos que deveriam vir nas suas categorias corretas. Aqui, por exemplo, eu estou falando tanto do inserido manualmente, mas me chama muito a atenção nesses últimos tempos essa categoria de suspensão. Antigamente, a gente só colocava algum motivo que estava discutindo judicialmente, ou tinha uma liminar e mandado de segurança, ou aqui um depósito para questionar tributariamente, só na DCTF. Nesses últimos programas, eu estou percebendo essas informações judiciais estão aumentando o volume tremendamente. Tanto é que essa pasta suspensão, ela é alimentada pela Social e Reinf, que é o registro S1070 e o R1070 da Reinf. Ou seja, eu estou praticamente trazendo o meu departamento jurídico, jogando todas as minhas questões trabalhista e previdenciária e mostrando para o fisco. Falo, sei que eu estou questionando, mas isso tem que constar como suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Você agora me lembrou dos créditos temporâneos através de ações judiciais, né? Boa! Olha, foi boa essa. Bom esse pensamento, hein? Porque o que me representa aqui nesse momento de quitação é um dado solto. Aqui, acho positivo, claro, ele abriu a oportunidade e fala, pô, mas cadê aquela suspensão? Cadê aquele depósito judicial que eu lancei e não veio para cá como crédito? Preciso ter. Então, eu falo, não está aqui? Então, vou inserir manualmente. Parcelamento eu fiz? Cadê? Não está aqui? Vou inserir manualmente. Compensação não está aqui? Vou inserir. Tudo isso é cruzamento. Isso daqui, eu já deixo a dica, né? Dica de ouro, né? É um local atualmente bem moderno para a gente entender esses cruzamentos, esses bancos de dados que estavam fechados. Estava fechada a Receita Federal, se tinha algum problema desse que não aparecia no banco de dados, eu tinha que pegar a senha lá e discutir com
com a Receita Federal, fala, pô, eu já fiz parcelamento, daqui tá o protocolo. Ah, então tá bom, deixa eu escanear aqui e vamos fazer isso aparecer. Isso, sem dúvida, veio favorecer, sem dúvida, né? Acredito até que vai melhorar. É uma questão que nós trabalhamos externamente e nós somos, às vezes, citados ou solicitados para dar decisões quase de imediato, né? E é uma coisa meio complicada. E por mais informações que a gente obtenha, né, nem sempre é possível. Porque eu estava vendo de 56, quase 87 atos diários que saem. É brincadeira, não é brincadeira, né? Você lidar com isso tudo. Eu concordo. É uma covardia, né, seu José? Me fez lembrar esse comentário que o senhor fez, né? Antigamente, quando a gente ia fazer, né, eu gosto de falar muito do imposto de renda, né, que é uma das áreas de especialidade. Antigamente, era uma covardia a gente fazer uma DIPJ de um balanço que a gente não era nem integrado com o plano de contas, né? A gente pegava a DIPJ isolada, final de um período não batia com a abertura do outro. Aí, eu lembrei desse comentário que o senhor mencionou agora. Mas aí eu tenho que tomar uma decisão quase que imediata de algo que você não tem certeza se está integrado com o plano contábil. Hoje eu vejo com um pouco mais de tranquilidade. Hoje não. Quando eu pego uma SF, eu estou um pouco mais tranquilo, porque eu sei que se eu sou uma empresa lucro real, eu tenho um plano de contas, eu tenho um plano referencial, eu sei que naquele plano o sistema não deixou ativo e passivo não bater, então agora eu tenho um pouquinho mais de segurança para dar alguma resposta ao cliente, não importa o que seja, mas agora eu tenho um pouquinho mais de base sem dúvida. Para isso. Né? Sem dúvida. Porque eu concordo com o senhor, é uma covardia, tanta norma, aí chega no contador, e agora, o que eu faço? Calma. Porque muitas das vezes ele ouve notícia na televisão e no dia seguinte já está, né, te questionando a respeito. Né? Você nem viu se foi normatizado ainda, nem foi normatizado. Né? Eu acho que esse ano aqui a doutora Sandra sofreu bem mais, né, no começo do ano. Aí choveu um monte de norma, e aí, suspende contrato, faz isso, faz aquilo. Calma, nem li, meu. Saiu uma medida provisória ontem. Não, mas hoje tem outra. Aí saiu uma matéria de jornal, fala, pô, eu nem li a de ontem, calma aí. Exatamente. Uma das maiores vergonhas é a desoneração da folha de pagamento. Né? E as empresas que tiveram lá a desoneração, a alteração na medida provisória, na legislação, forma de contribuir sobre a receita bruta, uma opção irrevogável para todo aquele exercício, e o governo, em setembro, altera a legislação. E ainda está, né? Ali na gaveta, não sei o que vai acontecer, mas empresas que recorreram lá, 2018, 2019, tiveram o direito de se manter na desoneração, porque quem recorreu, a atividade que foi excluída, aquela empresa que recorreu, eu acredito que na maioria, quem recorreu ganhou o direito de permanecer na desoneração, porque o governo percebeu que ele errou. Mudar a forma de tributação no curso do ano. Imagina. Contraria, né? Que me falha a memória, contraria a própria legislação, né? Então, essas empresas, já no E-Social, já tinham informado a desoneração, tiveram que retomar a folha. Aí, adiante, eu tive empresas que aconteceu isso, ganharam o direito de se manter, aí retifica a escrituração, desonera na retificação, vejam. Absurdo, isso é absurdo. Isso é absurdo. Inclusive, é revogado só para eles, né? Sim. Aí é até uma questão leonina, inclusive, né? Sim. Não é verdade? As medidas provisórias, elas têm efeito, né, de lei enquanto estão em vigência, mas
uma medida que, quando não é convertida em lei, como nós tivemos essas 4 medidas, essas 3 medidas provisórias que foram específicas, né, na nossa área trabalhista, deixaram consequências aí devastadoras. Devastadoras. Contrato, particularidade dos seus empregados. Agora, essas empresas, elas tiveram uma forma de, algumas, manter empregos, manter trabalhadores online, lá no home office. Eu só vi prejuízo para o trabalhador. Uhum. E o governo, ele usando essa bandeira cá para nós, né, para manter empregos. E é lamentável porque muitas empresas resolveram, talvez até por precipitação, ou não sei se daqui a pouco vão voltar atrás, encerrar suas atividades presenciais e colocar em home. O home é bom para o empregador. O empregado não é, não. Não é, não. Está mantendo o salário, está mantendo o emprego? Sim. Mas a responsabilidade, despesas, e essas medidas, elas deveriam, muitas, a 927 principalmente, veio com muitas falhas, muitos pontos assim prejudiciais ao empregado. E agora, como ela encerrou aqueles contratos que foram alterados, enfim, empregados que não se adaptaram, ou talvez não tinham nem condições de estar em home office. Você não pode obrigar um empregado que mora numa comunidade que não tem nem uma internet boa, não tem nenhum equipamento, se mantém em home. Se mantém em home. Então, a parte trabalhista, a reforma, sofreu bastante. A alteração que nós tivemos da CLT e as medidas provisórias atropelaram essa reforma, que já deixou sequelas, né? A reforma trabalhista deixou grandes sequelas, infelizmente. Mas temos que ajudar, né? Temos que continuar. Mas doutora Samanta aí. O destaque foi realmente buscar o ponto mais avançado de cruzamento, né? Então, procurei ser o mais preciso possível e procurei olhar um pouquinho, até uma visão positiva, do que não havia de cruzamento aberto e que a Receita Federal abriu um pouco mais o banco de dados. Claro que não avançou tanto quanto, né, o seu José gostaria, né? Mas é um passo, porque não é todo mundo que tem DCTF Web. Imagina, que... Pois é. Fica uma crítica, suspendeu aqui o cronograma, né, do social, REINF, prejudicou até a entrada do imposto de renda e contribuição social dentro da REINF, né? Quando a tecnologia a nosso favor, ela tesoura, ferramenta menos, vou ter que continuar sofrendo com a minha DIRF lá, gerando comprovante de rendimento, dor de cabeça lá com retenção de aplicação financeira lá que todo ano dá. Né? Então fica avançado nesse aspecto previdenciário, mas atrasou o restante, então ficou um descompasso, né? Agora, isso, essa DCTF, quando receber a parte fiscal, hein? Pois é. Estou bem ansioso. A pandemia deu uma segurada. Janeiro de 2020. Antes da DCTF vem a FD REINF, né? Com o grupo 40, né? Então, isso já estava no cronograma aí da Receita Federal, o grupo 40, pelo menos para entrar para as empresas esse ano, mas foi suspenso. Eu já estou. Então, entrando nesse grupo 40, né, professor? Aí, professores, eu já com informações quero dar meu boa noite para a DCTF Web. Aí. Falou? Eu acredito boa noite que agora a todos aí.
Você complementa seu áudio, por favor, tá, Beto? Eu acredito que agora é só para 2021, né? Que vai ser reformulado esse cronograma, incluindo empresa de Simples Nacional no E-Social, fazendo toda aquela simplificação, né, doutora? Do E-Social para ME e EPP Simples Nacional, para os empregadores. Não vai mudar muita coisa, não. Vai permanecer. Ao meu ver, enxugou, assim, algumas informações do E-Social, mas o sistema em si, inteligentíssimo, maravilhoso, é uma pena que é em Brasil. Ela é puxa-saco, professor, do sistema, hein? Ela é puxa-saco do E-Social. Eu apresento o E-Social desde que quando ele começou. Então, quando eu estava assim, apresentando o E-Social, a minha abertura eu falava, sistema inteligentíssimo, maravilhoso, perfeito, completo, mas depois que eu caminhava um pouquinho, o pessoal queria me matar, né? Mas sim, era um sistema muito bom para o Brasil. Que deixa o contribuinte exposto também, né? Entendeu? Muito bom. Mas, realmente, eu acho que dos projetos que integram o SPED, eu acredito que realmente o E-Social seja o mais inteligente deles. Né, Rogério? Eu acredito que não é porque nós somos da área fiscal, mas a gente realmente tem que dar assim, um certo valor que realmente o E-Social ele tem uma complexidade, ele tem uma inteligência que realmente, né, é marcante em relação aos demais projetos. Mas, enfim, então, concluímos, professor, a apresentação. Então, mais uma vez, né, agradeço aqui a oportunidade de a gente bater um papo aqui, procurando, né, hoje estava, né, bandeirinha branca, sendo o mais otimista possível, vendo os cruzamentos, né, o que a tecnologia até hoje nos fez a favor, né? Isso, exatamente. E sabemos que vai piorar em termos de cruzamentos. A gente sabe que quanto mais tivermos aí tecnologia, né, maiores serão os cruzamentos, e isso aí nas 3 esferas. Tá certo, então, professor Rogério, muito obrigada. Eu agradeço a todos os presentes. Também professora Sandra Carrancho, nossa parceira na área de trabalho e previdência, muito obrigada. Agradeço também aos presentes aqui a nossa live, tá certo? Essa live ela será disponibilizada no nosso canal do YouTube, Samanta Pinheiro, Inovar Consultoria. Acredito que deve ficar, eu consiga editar essa live amanhã para deixar para vocês isso aí até sexta-feira disponível no canal. Também deixei no chat o curso, informações do curso Perdecomp Programa, que é o programa o tradicional, e o web. Curso agendado para o dia 28/10, o valor do investimento R$ 380, e o site consultoriainovar.com.br, tem aí o link para inscrição desse curso. Tudo bem, pessoal? Mais alguma pergunta? Então, tá bom. Agradeço, então, Gostaria de agradecer, parabenizar o professor Rogério, prazer pelo contato, muito agradável. E muito obrigada pela oportunidade de, né, trocarmos ideias. Fazemos uma casadinha, né? Fazemos uma casadinha. Exatamente. Dessa vez convidei, né, para algumas abordagens, né, a doutora Sandra, mas cada um na sua praia, né? Eu curto mais tributário do que direito do trabalho, então peguei só o tributário bom e deixei ela com as incursões trabalhistas. Tá certo. Contador antigamente não precisava, não tinha assim, aquela necessidade de estar na legislação previdenciária, né? Porque ele operava, os profissionais operavam, né, de uma outra forma, isoladamente, né, independente das demais operações de folhas de pagamento. Mas agora mudou. Agora, realmente, os contadores se viram aí tendo que se inteirar
e muitos se atualizarem a nível de legislação para poder contestar com seu cliente. Não pode por causa disso, porque Sim. a Previdência não permite, realmente. Eu ouvi muito isso lá atrás, na entrada do E-Social. Professora, isso não vai entrar, isso não vai acontecer agora. Eu também, ouvi bastante isso lá Eu quando eu também estava ouvi na nota eletrônica, quando começou, que isso era furado, que não ia acontecer jamais. 2005. 2005. 2005, é isso mesmo. Mas, enfim, a mudança de paradigma aí, né, está acontecendo, entendeu? E em breve teremos o projeto, né, professor, NFSE, estamos a caminho, né, o projeto de nota fiscal de serviços eletrônica nacional, né? Então, imagina abranger todos os municípios, esse avanço eu quero ver. vai ser um grande avanço tecnológico, né, para padronizar, vamos dizer, um documento fiscal, praticamente quase 5.570 aí municípios, né, existentes atualmente no Brasil. Então, doutores, muito obrigada. Boa noite, bom descanso. Forte abraço para vocês, aos presentes, bom descanso a todos. Bom e até descanso. breve. Até a próxima. Valeu. Até a próxima.